Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar o nosso trabalho com a prece, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de nos fortalecermos no estudo do Evangelho, nos dando as diretrizes seguras para enfrentar as lutas. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Então vamos dar continuidade à leitura do livro que temos estudado há algumas semanas. Nossos filhos são espíritos. Então interrompemos, vou retomar aqui do penúltimo parágrafo para todo mundo se situar. Ademais, você não estará fazendo aquilo por um estranho ou desconhecido, mas por um filho seu, por seu pai ou sua mãe, por um irmão, por alguém da família, enfim. Esse capítulo é o Só Esquecemos Aquilo que Sabemos. Continuando. Também é bom esquecermos porque, quando é muito grande o peso das culpas, o remorso ameaça esmagar-nos e paralisar a ação reparadora. Você pode até pensar que seria melhor conhecer logo tudo de uma vez, mas não é bem assim. O esquecimento nos protege de certas angústias e evitáveis vexames. Isso é tão verdadeiro que não gostamos de pensar sequer nas tolices e loucuras praticadas na juventude ou na mocidade depois que conseguimos algum equilíbrio para viver com maior serenidade. Ainda há pouco eles contavam o episódio da pedra que atirei no trem quando estava com 7 para 8 anos. Sabem de uma coisa? Hesitei bastante até decidir botar aquilo preto no branco no papel. Não foi nada fácil, mas acabei vencendo as resistências íntimas porque achei que o episódio continha uma lição útil para um ou outro que o lesse, tanto quanto foi útil para mim. Foi naquele ponto da vida que tive a exata noção da responsabilidade pessoal por tudo quanto fazemos. Mas cá entre nós, eu teria preferido deixar o caso da pedra arquivado em alguma gaveta secreta da memória. Ou melhor, nunca tê-lo vivido. Já imaginou se em vez de jogar uma pedra você tiver degolado ou envenenado a sangue frio a menina que hoje é sua filha predileta? E que, aliás, nem liga para você porque ainda guarda certas desconfianças a seu respeito? Leia a propósito a história verídica O Triste Balido da Ovelha Desgarrada em meu livro O Exilado. Bem, aí estão algumas das principais razões pelas quais nos esquecemos das vidas anteriores, a fim de poder começar outra, como se nada tivesse acontecido. Ocorre, porém, que antigas lembranças e vivências às vezes transbordam de uma vida para outra, como temos visto em algumas das breves histórias narradas neste livro. Nem sempre tais lembranças são nítidas e explícitas. Surgem sob misteriosos disfarces, como, por exemplo, quando você experimenta curiosa e inexplicável atração ou repulsão por uma pessoa a qual você acaba de ser apresentado. Há pessoas de quem gostamos à primeira vista, em quem confiamos e junto de quem nos sentimos perfeitamente à vontade, ao passo que outras pessoas, que podem fazer tudo para nos agradar, não conseguimos aceitar, senão com muita relutância. Gosto de ilustrar tais situações com pequenas histórias, todas absolutamente autênticas, sem traço algum de fantasia. Esta até já contei a Lures em outro escrito. Foi o caso de uma senhora educada, inteligente e equilibrada que me ligou para conversar sobre alguns aspectos de seus problemas pessoais. O que ela pretendia mesmo é que eu pudesse realizar com ela, ou indicar quem o fizesse, um trabalho de regressão de memória para que ela pudesse identificar as razões que a levavam a tamanha aversão por sua própria mãe. Dizia-me que a pobre senhora
Era carinhosa, dedicada e muito amiga, procurando cercá-la de gentilezas e agrados, mas que, com vergonha, ela me confessava não conseguir vencer certa reserva e até mesmo repugnância. Evitava comer guloseimas que a mãe lhe trazia e chegava ao ponto de lavar as mãos depois que ela se retirava. Evidentemente que essa insuperável rejeição era uma atitude que muito a incomodava. Afinal, a senhora era sua mãe e tudo fazia para ser simpática, agradável. E ao que depreendi, jamais desconfiara da repulsão da filha por ela. Esse era o problema. Talvez, pensava ela, a regressão de memória desvendasse o enigma e a ajudasse a libertar-se da penosíssima situação, se não passando a amar a mãe, pelo menos vencendo racionalmente a postura de aversão e desconfiança. Cabia-me agora expor-lhe o que pensava. Disse-lhe que não aconselhava a regressão de memória, mesmo que me fosse possível fazê-la, o que não estava em minhas cogitações, dado que meus estudos acerca do assunto se destinaram apenas a coligir o material de que me utilizei no livro A Memória e o Tempo. Não era aconselhável o procedimento porque ela poderia se deparar com um episódio extremamente doloroso e traumático que agravaria ainda mais a situação, em vez de minorar suas aflições. Por outro lado, eu não achava necessário fazê-lo. A razão era simples e lógica. Não era difícil depreender que o problema com a mãe resultava de grave erro cometido pela senhora em alguma existência anterior, contra a que hoje era sua filha. Não tinha eu a menor ideia do que pudesse ter sido, mas imaginava até a possibilidade de um envenenamento, quem sabe se por alimentos previamente preparados, e daí a aversão da moça pelas guloseimas que a mãe lhe preparava. O que parecia claro é que a moça deveria ter sofrido nas mãos da outra, ou provavelmente teria mesmo sido assassinada por ela. Acontece, porém, que tudo isso era, hoje, passado superado. Ficaram desconfianças, temores, reservas, mas como fiz com que ela percebesse, a mãe estava fazendo grande esforço para se recompor, para recompensá-la, redimir-se dos erros cometidos contra ela. No meu entender, ela deveria esforçar-se de sua parte em aceitar a mãe, que evidentemente não era mais a pessoa que fora. A moça ouviu atentamente toda essa explanação, pareceu meditar por breve instante e pude sentir que alguma coisa se desarmava dentro dela. Respirou fundo, como que aliviada, e me agradeceu, disposta a reconsiderar tudo aquilo para uma nova organização de seus sentimentos em relação à mãe. Era tudo quanto eu pedi a Deus por ambas. Disse-lhe que, caso houvesse necessidade, voltasse a me procurar. Como isto não ocorreu, sinto-me autorizado a concluir que pelo menos as tensões mais graves entre mãe e filha foram atenuadas. Nesse caso, portanto, as matrizes emocionais de duas vidas não se revelaram em toda sua extensão e profundidade, mas o conflito anterior parecia bem caracterizado e não muito difícil de ser depreendido das circunstâncias que o envolviam. Há casos, contudo, de crianças ou adultos que se lembram com incrível nitidez de episódios marcantes de existências anteriores ou até mesmo vidas inteiras, com identificação na existência atual de pessoas que em outros tempos desempenharam papéis de vilão, amigo ou parentes. Aliás, é bom reiterar, não é por acaso que as pessoas se unem. Não fosse ser indiscreto com meus familiares, poderia escrever uma novelinha de muitos capítulos narrando as diversas histórias que juntos vivemos no passado, em diferentes existências e contextos. Esses aspectos, contudo, são de extrema delicadeza e tocam pontos muito sensíveis da maioria das pessoas. Amigos espirituais me disseram certa vez que fui preparado para conhecer alguns, aliás, muitos episódios de minhas existências passadas, em razão da tarefa que me caberia desempenhar aqui na carne. Não sei, contudo, se aqueles que me cercam e a mim se ligam por laços de afeição, parentesco ou profissionais, teriam sido igualmente preparados para absorver certos impactos, suscetíveis de criar conflitos íntimos. Observamos que nas experiências de regressões promovidas
tanto pela doutora Helen quanto pela não menos competente doutora Edith Fiore, há sempre o cuidado em testar previamente o paciente para verificar se ele ou ela está em condições de tomar conhecimento de eventos traumáticos ocorridos no passado e potencialmente explosivos, se suscitados no presente. Às vezes é preciso adiar ou até mesmo abandonar a pesquisa, a fim de que não aconteça ficar a pessoa ainda mais perturbada do que está. Isso me faz lembrar um homem que desejava livrar-se de inexplicável claustrofobia e que se sentiu profundamente decepcionado consigo mesmo ao descobrir que em antiga existência havia sido pirata, daqueles que assaltavam navios carregados de riquezas em alto mar e depois iam esconder os tesouros numa ilha secreta. A intenção deles era de se aposentarem um dia de suas atividades criminosas para então poderem levar uma vida mansa e respeitável. Numa das excursões feitas à ilha para esconder o produto dos mais recentes assaltos, um túnel cavado na terra desabou e ele morreu soterrado, a poucos passos da inútil riqueza. Nesse também, a lembrança ficara no inconsciente, mas não se apagara, e consistentemente enviava seu recado, claro e firme, por intermédio da desagradável e inexplicável sensação de claustrofobia. Reiteramos, contudo, que em algumas pessoas, especialmente crianças, tais recordações são de impressionante realismo. É bom que você, mamãe ou papai, saiba como considerar problemas desses com seus filhos. É o que poderemos ver a seguir. Pessoas que se lembram do esquecido. Dos 600 casos pesquisados e catalogados até então, o Dr. Ian Stevenson publicou em 1966, no livro 20 casos sugestivos de reencarnação, apenas 20 de crianças que espontaneamente se lembravam de existências anteriores com maior ou menor riqueza de detalhes, mas o suficiente para produzir evidências satisfatórias, escrupulosamente conferidas pelo eminente cientista. O Dr. Stevenson, com o qual tive a honra de manter alguma correspondência epistolar, é personalidade destacada nos meios científicos internacionais, exercendo o prestigioso cargo de diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. É certo que enfrentou resistências e hostilidades ao apresentar-se corajosamente como cientista moderno, competente e de elevado status, disposto a aceitar a validade da doutrina das vidas sucessivas. Foi um pioneiro. Sem dúvida, influiu para que hoje, decorridos mais de 20 anos do lançamento de seu importante estudo, a realidade da reencarnação comece a ser discutida, pesquisada e finalmente aceita, mesmo porque muitos outros estudos, documentos, relatos e depoimentos pessoais sobre o tema foram divulgados, encorajados ou suscitados pela atitude do Dr. Stevenson. Mesmo com as ressalvas e cuidados naturais que um cientista responsável coloca em suas conclusões, o Dr. Stevenson inclinava-se francamente já àquela época pela doutrina da reencarnação, após havê-la confrontado com as várias alternativas também dignas de exame. Essa postura ampliou-se e consolidou-se posteriormente, como pôde verificar quem acompanhou o trabalho do ilustre pesquisador. Vale a pena lembrar que um fator específico contribuiu para que ele começasse a encarar com simpatia o que para ele fora, de início, apenas uma hipótese: os casos de crianças que apresentavam marcas de nascença devido a ferimentos recebidos em vida anterior e, portanto, em outro corpo físico. No decorrer deste capítulo, escreve ele à página 340 de seu livro, de 1966, solicitarei a atenção do leitor para um tipo de evidência, marcas e deformidades congênitas que também não podemos atribuir à hipótese da percepção extrasensorial e que, em casos aceitáveis, somente poderia ser explicada por alguma influência no organismo físico anterior ao nascimento. É possível, portanto, que o leitor e a leitora possam,
inesperadamente ter uma criança na família que se lembre de uma ou mais de suas existências anteriores. Tais recordações espontâneas, mais comuns do que parecem, nem sempre são notadas, seja porque as pessoas que convivem com a criança não têm a mínima noção do que se passa, seja porque atribuem os episódios ocorridos e as referências feitas pela criança a fantasias ou a sua superexcitada imaginação. Seria de admirar-se que no decurso de tantos anos de convívio com a realidade espiritual, alertado para suas demonstrações e evidências, eu não tivesse tido, como tive, oportunidade de testemunhar alguns episódios desses. Vimos há pouco casos em que, embora sem se lembrarem especificamente das vidas pregressas, as crianças manifestam sintomas e sequelas que são posteriormente identificados com situações vividas no passado. No caso da querida priminha ex-guerrilheira Maquis, claro, não nos foi possível, pelo menos por enquanto, identificar sua personalidade anterior. O mais certo é que não seja mesmo possível fazê-lo, a não ser que por um complexo jogo de coincidência. Não importa. O caso relatado pelo Dr. Jorge Andréa não oferece igualmente o componente da lembrança espontânea. Sei, porém, que se desdobra dentro de um esquema previsível, refletindo-se claramente no menino traços marcantes e inquestionáveis da personalidade anterior, da qual o garoto é a continuidade. Não sei até que ponto Andréa pretende, deveria ou poderia dar prosseguimento às suas interessantíssimas observações, mas estou certo de que, se for possível, a divulgação dos fatos, sem prejuízo à personalidade da criança, teremos um depoimento do maior interesse científico e do melhor conteúdo humano, além de curiosos aspectos históricos. De um caso que pude observar em primeira mão, ou seja, de um depoimento pessoal colocado à minha disposição por uma pessoa adulta, tenho me utilizado de amplo e rico material de estudo nesse sentido. Trata-se de uma mulher que durante toda a sua existência, desde os primeiros anos da infância, conviveu com uma fantástica multiplicidade de fenômenos desse tipo que a levaram a reconstituir, pelo menos em seus episódios mais marcantes, não apenas uma, mas várias existências. Além disso, foi-lhe possível observar o sutil mecanismo sequencial que leva umas existências a se encaixarem com precisão, diríamos milimétrica, nas outras, segundo um planejamento coerente, inteligente e claramente finalista, ou seja, voltado para objetivos inferíveis. Alguns dos aspectos do material que a senhora colocou à minha disposição foram utilizados em 2 de meus livros anteriores. Bibliografia 4 e 9, no final do livro. E seria desnecessário repeti-los aqui, ainda que sob diferentes angulações e abordagens. Apenas para exemplificar, desejo me referir a um desses encaixes sequenciais evidenciados no material que tão abundantemente aflorava a sua percepção. Em uma de suas existências pregressas, elevada à destacada posição de mando e poder, permitiu ou determinou que algumas pessoas fossem sacrificadas por motivos políticos. 3 ou 4 vidas após, uma incurável doença genética promoveria o inevitável acerto de contas com as leis divinas. Como em outros tempos, o sacrifício humano foi sangrento, onde, senão no seu próprio sangue, se instalaria a marca do equívoco. Foi o que lhe aconteceu. A certa altura da vida, uma existência nada fácil em termos de privações, angústias, renúncias, humilhações e não poucas conquistas, a despeito de tanta adversidade, a moça descobriu que estava sofrendo de anemia falciforme. Nenhuma outra doença teria sido mais precisa para ensinar a uma pessoa a importância que tem o sangue para o ser humano. A vida da pessoa portadora desse tipo de anemia é uma constante luta contra a insuficiência do sangue para distribuir pelo corpo físico as necessárias cotas de oxigênio, devido à precariedade e escassez de um elemento vital ao processo, as hemácias. Em outro caso de memória espontânea de existências anteriores, um senhor que identificamos como André viu-se inesperadamente envolvido.
fora apresentado a uma simpática e gentil senhora que estava em companhia de uma netinha de 7 anos incompletos, a qual chamaremos de Renata. Facilmente atraído por crianças, André dirigiu à nova amiguinha algumas palavras de carinho e abaixou-se à sua altura para dar-lhe um beijo na face, que lhe pediu. Era escasso, naquele momento, o tempo para uma conversa, pois ele tinha compromisso daí a alguns minutos. E como o nosso tempo também acabou, vamos continuar esse relato na próxima terça-feira. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez juntos no encontro desta noite. Iniciaremos esta parte com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Se nós compreendêssemos então a necessidade da fé no futuro, nos pouparíamos de muitos descaminhos, de muitos infortúnios. Se confiássemos verdadeiramente em Deus, nosso fardo com certeza seria leve, sem qualquer fadiga. O Livro dos Espíritos foi editado em 1857. O Livro dos Médiuns, em 1861, e o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1863. O Evangelho trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos do Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. Quando o livro estava pronto, os Espíritos disseram a Kardec: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Este livro de doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações em sua prática dele aurirão instruções excelentes. Enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza e o Livro dos Médiuns nos apresenta a ciência espírita em seu desenvolvimento, o Evangelho nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Esta questão sobre a doutrina espírita que Kardec disse ser de fundo religioso, desde o início trouxe muitas divergências entre grupos que só se interessavam pelo seu lado místico religioso e outros que só queriam a ciência. Essas questões perduram até hoje porque há muitos que apreciam a doutrina na sua filosofia, mas rejeitam a religião.
Muitos, por herdarem no inconsciente adormecido lembranças doídas dos erros cometidos em nome da Igreja, em nome de Deus e Jesus, como vítimas ou como algozes, ou ainda presos a conceitos habilmente trabalhados de que a religião é o ópio do povo. E numa reunião em 31 de outubro de 1939, no Grupo Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, foi perguntado a Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, a seguinte questão: apresentando o Espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, 3 aspectos diferentes, científico, filosófico, religioso, qual desses aspectos é o maior? E Emmanuel responde: podemos tomar o Espiritismo simbolizado deste modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. E continua Emmanuel: no seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será sempre um campo nobre de investigações humanas, como outros movimentos coletivos de natureza intelectual que visam o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. E no livro Estante da Vida, pelo Espírito Irmão X, nós temos um capítulo muito interessante, que são 2 amigos que viviam exatamente essa situação, em que um deles queria encontrar na casa espírita que frequentava apenas o lado ciência. Então vamos ao texto do livro Estante da Vida, na psicografia de Chico Xavier. Diálogo e estudo. Teodomiro Ferreira e Cássio Teles saíam do templo espírita de que se haviam feito assíduos frequentadores, e o diálogo entre ambos rolava curioso. Teles agarrado aos conceitos de ciência pura, Ferreira atento aos ideais religiosos. Então, meu velho, considerava o primeiro, não será tempo de largar os chavões da fé? Não entendo a atitude dos espíritos amigos repetindo exortações de ordem moral. E sarcástico continuava. Falam de Moisés, comentam Isaías, lembram Amós, entram pelo Novo Testamento e a história não acaba mais. Ferreira lembrava conciliador. É forçoso, porém, que você pondere quanto às exigências da alma. Que será da terra se o coração não se elevar ao nível do cérebro? Não penso assim. Creio que a ciência, só por aí, clareará os caminhos da humanidade. Sim, respeitemos a ciência. Desconsiderá-la seria loucura, mas é justo convir que não se lhe pode pedir intervenções no sentimento. Velharias, definam-se as coisas e o sentimento será corrigido. E já que você encontra no sentimento a fonte de tudo, cogitar de definições, continua o outro amigo, cogitar de definições claras na vida é nosso dever. Entretanto, a ciência na Terra explica os fenômenos sem abordar as origens. Não concordo. Devemos à ciência tudo de grandioso e de exato que o mundo nos oferece.
Até certo ponto estou de acordo, mas os domínios científicos possuem os limites que lhes são próprios. Impossível desacatar a importância dos ensinamentos religiosos na sustentação da paz de espírito. Quem nos deu o automóvel e o avião? Claro que foi a ciência, mas isso não impede que o motor seja empregado para a condução de tanques e bombardeiros utilizados para destruir. A física nuclear. Quem nos proporcionou essa maravilha destinada a patrocinar os mais altos benefícios para as civilizações do futuro? Sei que isso é prodígio da inteligência. Contudo, não nos será lícito esquecer que as vítimas das cidades que passaram pelo suplício da bomba atômica. Então, não podemos esquecer as vítimas das cidades que passaram pelo suplício da bomba atômica. Bem, você pensa assim. De outro modo, penso eu. Não aprova a pregação incessante que anda por aí. A palestra seguia neste tom. Quando os dois se aboletaram, como de costume, num bar amigo para o cafezinho habitual. O garçom ia e vinha, quando à frente deles o televisor exibiu a figura de conhecido repórter, que passou ao seguinte noticiário, lendo expressiva nota da imprensa. O mundo atual sofre o risco de ser destruído pela sua própria grandeza no campo da inteligência. O perigo mais insidioso, talvez, é que numerosas conquistas científicas realizadas com intentos de paz possam ser empregadas de um instante para outro nos objetivos de guerra. As descobertas na biologia molecular são utilizáveis no desenvolvimento de agentes letais, e aquelas que se relacionam com as drogas abrem horizontes à ofensiva psicoquímica. Sabe-se que as armas biológicas em forma de spray são de fácil concepção, com possibilidades de espalhar a peste sobre homens e animais. A chamada febre de coelhos, conduzida por uma tonelada de spray através de nuvens dirigidas pelo vento, pode anular a resistência de milhões de pessoas. Um homem só, carregando pequena maleta de vírus, é capaz de contaminar as reservas de água endereçada à manutenção de grande cidade, conturbando-lhe a vida. Está demonstrando, ainda que com recursos microbianos, é possível em pouco tempo. Então, está demonstrado ainda que com recursos microbianos é possível em pouco tempo enlouquecer populações maciças. Uma tonelada de ácido lisérgico distribuída entre os habitantes de qualquer grande metrópole através de canais alimentares poderá torná-los esquizofrênicos durante o tempo que isso venha a interessar ao inimigo. Químicos ilustres já asseveram que o mundo de hoje dispõe de venenos tão poderosos que bastarão alguns quilos deles para estabelecer a perturbação mental de nações inteiras. Fala-se agora que não é impossível operar rupturas na camada de ozônio que circunda a Terra, de modo a queimar lentamente as criaturas domiciliadas nas regiões que ficaram desprotegidas contra os raios solares infravermelhos. Além de tudo, comenta-se a possibilidade da criação de bombas nucleares semoventes, aptas a caminharem com os implementos próprios a que serão detidas tão só pela explosão de um artefato atômico. Esses engenhos sinistros transportariam a sua própria carga e, se colocadas no rumo de determinadas zonas inimigas, reclamariam a utilização de um foguete interceptador, significando autodestruição para qualquer grupo alinhado em defensiva. O comentário deu lugar a programa diferente e Ferreira falou para o companheiro impressionado. Viu e ouviu com exatidão?
A ciência é luz no cérebro, mas, só por si, não resolve os problemas da humanidade. Que diz você de tão inquietantes perspectivas? Gaguejou Teles, evidentemente desapontado. Toda a resposta dele, porém, não passou disso. Esse livro ele foi escrito, ou pelo menos foi editado, em 1969. Ele foi editado por ocasião do primeiro centenário da desencarnação de Allan Kardec, em 31 de março. Então, 1969. Então, a humanidade encontra-se num grau bastante considerável na inteligência, havendo aqueles que muito cresceram na inteligência, isso em todos os tempos, né? Se descuidando do lado moral e buscando no livro, no rumo ao mundo de regeneração. Vamos pegar um pequeno trecho desse livro. Aos espiritistas cabe a consciência dos deveres com que a doutrina os honra, realizando combate às más inclinações, à sombra, aos desaires morais que os aturdam, evitando exibicionismos e debates desgastantes, nos quais, ao invés das teses de esclarecimento para tranquilizarem-se uns aos outros, procura-se humilhar, ofender, realizando combates públicos desnecessários. Nesse panorama de atividades, a compreensão do alto significado das reuniões mediúnicas de toda a natureza, sejam de desenvolvimento da faculdade, sejam de desobsessão, é de alta importância, oferecendo-lhes recursos preciosos para as comunicações dos irmãos desencarnados em diálogos abençoados e libertadores do mal. Espiritismo sem espíritos é corpo sem alma. E nós temos muitas casas espíritas que se definem apenas como grupos de estudos da doutrina, deixando à parte, nem realizando as sessões mediúnicas. E aqui nós temos, como sabemos, né, uma brilhante colocação. Espiritismo sem espíritos é como corpo sem alma. Muitos indivíduos, continua no texto, muitos indivíduos fascinam-se pela filosofia espírita, pelas investigações ou ainda pela parte evangélica e cristã. No entanto, deve-se considerar que o Espiritismo é a doutrina que se encontra inteira na codificação kardeciana e não deve ser examinada apenas por um aspecto, por uma face. Então, compreendemos que a doutrina é de natureza tríplice e é assim que ela deve ser estudada e vivenciada. E assim vamos agradecendo a Deus e a Jesus, aos seus mensageiros de luz, Frei Fabiano de Cristo, que nos inspire a buscar forças, coragem, percebendo a importância de se estender a mão, aguçar os ouvidos, acolher no coração a tantos que inspiram, a tantos que imploram por socorro. Um nome que nos chega, apenas um nome, mas a vibração é endereçada àqueles que estão de coração aberto, implorando por um bálsamo que os conforte. Tenhamos uma noite de